Você que vai ficar, abra sua Bíblia em Judas. Ué, pastor, Judas tem na Bíblia? Tem, irmão. Procura que tem. Antes de Apocalipse você vai ver lá Judas. Pastor, mas Judas não traiu Jesus? Não, mas é outro, irmão. Esse aqui é o irmão de Jesus. Irmão de Tiago também, que escreveu a epístola de Tiago. Abre lá em Judas, versículos de 3 a 7, né? Como não tem capítulo, então a gente Judas de 3 a 7. Quero mudar um pouquinho hoje. Quero falar, não abuse da graça. Aleluia. Fala para o seu irmão, fala assim, não abuse da graça de Deus. Vira para o outro, senão ele vai ficar com ciúmes. Vira para o outro e fala assim, você também, não abuse da graça de Deus. Judas de 3 a 7. Deixa eu pegar o meu óculos aqui. Levei essa semana minha esposa no médico, no oftalmo também, para ela poder usar esse óculos também. Fui surpreendido, o médico falou, você não precisa usar depois dos 41. Falei, então, fiquei um pouco triste, mas o médico perguntou, e você, o que você está fazendo aqui? Eu vim para dar uma ajustada no meu, né, ver se tinha que aumentar. E aí o médico perguntou, e você, o que você veio? Eu falei, eu vim trazer ela, porque o senhor falou que depois dos 40 tem que usar esse negócio, eu trouxe ela para o senhor pôr um óculos nela também, porque só eu que estou envelhecendo. Aí fez o exame, falou, você não precisa. Ela fez assim, yes! Falei, ô louco, minha esposa vibrou, porque não vai usar. Mas não vou profetizar aqui por pouco tempo não, em nome de Jesus. Versículos de 3 a 7 diz assim, amados, essa carta mais ou menos foi escrita depois de Cristo, 70 depois de Cristo, e foi escrito para crentes, né? Algumas diz que foi para igrejas da Ásia Menor, outro para os crentes da Palestina, enfim, mas foi escrita para os crentes, né? Judas tinha essa preocupação, porque estava entrando muitos falsos profetas, introduzindo no meio da igreja, e hoje muito mais do que naquela época, né? Não tenho dúvida disso. Então essa carta é muito mais atual do que a gente imagina para nós. Mas, né, Judas começa dizendo, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, repete comigo, exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, né, a nós, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Repete comigo, convertem em dissolução a graça de Deus. Eu continuo lendo e diz, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, presta atenção, tirando-os da terra do Egito, Deus salvou o povo, tirou da escravidão do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga uma iluminação da revelação desta palavra. O princípio pelo qual o Senhor inspirou Judas a escrever isso para os crentes, nos ajude a entender isso completamente. Como igreja do Senhor aqui em Fernandópolis, nós queremos ser exortados, puxar a orelha,
porque o Senhor exorta e corrige o filho a quem ama. Então nós nos sentimos amados pelo Senhor. Fala conosco, Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar de maneira profunda e personalizada em cada um que está aqui dentro nessa manhã. Aqueles que vieram com o propósito de buscar o Senhor, de se render ao Senhor, fala conosco, Deus. Usa-me para o louvor da Tua glória, que eu diminua, Tu cresças. Não há nenhuma prepotência, orgulho em mim, de a minha performance, daquilo que o Senhor me falou, eu consiga adentrar no coração dos Teus filhos. Eu não tenho isso, o Senhor sabe que eu não sou esse tipo de pessoa que confia em mim, mas eu confio na Tua graça e na capacitação que o Senhor me deu. Então que a Tua graça, ela seja entendida, correspondida, e que nós não venhamos abusar, mas que nós possamos corresponder de maneira que agrade o Teu coração. Tamanha graça que foi liberada sobre nós. Obrigado pela Tua presença que já está neste lugar. Eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja com livre, total acesso ao coração do Teu povo. E na autoridade do Teu nome eu repreendo todo demônio que entrou encostado em pessoas aqui. Eu dou uma palavra de ordem e digo: bata em retirada agora todo demônio, todo espírito maligno. Pai, em nome de Jesus, que os Teus filhos tenham temor de ouvir a Tua palavra e não ser distraídos, não dormirem, não perderem o foco, porque o Senhor vai falar conosco. Então fala comigo, fala conosco, nos abençoe e cumpra o Teu propósito nessa manhã. É isso que nós queremos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Quero falar nessa manhã que Judas, esse Judas aqui, ele é irmão de Tiago, o irmão de Jesus. Então alguns chamam ele de meio irmão de Jesus, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e não por José, mas ele foi filho de Maria, com José. Então Tiago, a epístola de Tiago, e esse Judas também é irmão de Jesus. Então ele traz alguns princípios muito interessantes. No versículo 3 ele diz: olha, eu procuro escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. A salvação é algo muito comum, mas às vezes mal interpretada por muitos. Como eu já falei e volto a repetir, eu como pastor dessa casa, eu não creio que a salvação é algo distinto, algo que é feito uma vez só. Quando você entrega a sua vida para Jesus, uma vez salvo, sempre salvo. Não, a salvação para mim ela é um processo. E aqui fica bem claro, tanto o apóstolo Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, e aqui Judas deixa bem claro. Põe de novo o versículo 3 para mim, fazendo um favor. Muito bem claro, ele diz: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever essa carta acerca da salvação que nos é comum, eu sentia necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar, a permanecer pela fé. Ou seja, precisa ter uma perseverança na fé, precisa dar continuidade, porque não é um ato isolado. A salvação não é um ato isolado, ela começa o dia que você se rende ao Senhor de maneira consciente, pedindo perdão dos seus pecados, arrependido. Então começa aqui o processo da salvação, e aqueles que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, que está reservada a todos aqueles que Deus o amam. Todos que amam a Deus, Deus tem reservado essa coroa. Então ela é um processo, e Judas deixa bem claro, precisa perseverar, porque se uma vez salvo, sempre salvo, para que eu vou perseverar na fé? Como também eu não creio na graça irresistível, que Deus determinou uns para salvação e outros para perdição. Não, senão não tinha aquele versículo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos se salvem, mas Ele na sua presciência já sabe. Então eu creio na predestinação dessa forma. Ele já sabe quem vai dizer sim para Ele e quem vai dizer não. Então na sua presciência, então Ele já predestinou no modo de Ele saber quem vai rejeitar e quem vai corresponder à graça dele, salvadora. E aqui Judas está falando: olha, cuidado, porque tem entrado falsos profetas, tem entrado pessoas que têm corrompido a graça. Eles pregam a abusiva maneira de viver da graça de Deus, de maneira distorcida. E essa palavra no original, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Por isso que eu dei o nome, o título dessa mensagem: não abuse, porque a palavra no original, ela nos dá essa condição de falar de abuso. Crentes que estão abusando da graça de Deus e estão vivendo uma pura desgraça na sua vida.
como se a graça fosse uma permissão para viver uma vida relaxada, sem santidade, e uma vida pecaminosa, em libertinagem. Agora eu te pergunto, nós estamos no sexto domingo falando sobre graça. Você tem desfrutado da graça de Deus? Ou você tem usado a graça de Deus para dar vazão às vontades da sua carne? Dizendo que Deus me perdoa mesmo, só pedir perdão. A Bíblia fala que se eu pedir perdão, Ele me perdoa. Você tem abusado de um Deus amoroso, gracioso, e você não tem uma mudança de caráter, de vida. Você não transformou a sua vida e diz que é cristão, usando da graça para viver uma desgraça na sua vida. Pessoas que domingo após domingo ouvem a palavra de Deus, entra pelo ouvido e sai pelo outro. As pessoas não geram transformação, não mudam o seu caráter, não são humildes, e pensam que pela graça de Deus são salvos, porque um dia fez oração. Outros têm dificuldade de receber e desfrutar da graça de Deus por ser orgulhosos e incrédulos, pessoas que vivem pela lei do merecimento. Tem muita gente que é difícil demais entender graça, como para mim era difícil, porque para mim eu tinha que fazer algo por merecer. Então eu trabalho, eu sirvo a Deus, aí eu mereço as bênçãos de Deus. Na verdade você não merece, porque se merece já não é graça, porque a graça é para quem não merece. Então tem dois tipos de pessoas na igreja hoje: as pessoas que estão abusando da graça, pessoas que acham que Deus é um vô babão, que está fazendo arte, eu vou falar, ai que lindo, pode continuar. Agora tem outros que querem viver no orgulho, na prepotência de que acha que merece a bênção de Deus, porque Ele faz por merecer. Vivem como fariseus, oram, jejuam, faz tudo certo, mas com a motivação errada. Por isso Deus o reprimiu de maneira forte, os fariseus. Você tem que entender o equilíbrio da graça. Você precisa corresponder a esta graça. Você tem que tomar cuidado para não abusar da graça. Graça é aquilo que é dado livremente, sem esperar retorno. Graça é um ato que encontra em seu único motivo o bom coração do doador. Então graça, ela é diretamente ligada ao coração de Deus para o nosso coração. A graça não tem nada a ver comigo nem com você. A graça tem a ver com a bondade e amor do nosso Pai Celestial. Ela é um favor não merecido. Você não ganha a graça, você não merece a graça, você recebe a graça, de graça, mas tem um preço para corresponder. Romanos 9, de 20 a 26, põe para mim, fazendo um favor. Romanos capítulo 9. Eu quero que você entenda, de uma vez por todas, que você não merece a graça de Deus. Você não merece ser salvo. Você não merece perdão. Mas a graça de Deus me perdoa e me salva. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 20 até o 26, diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus pergunta ou indaga ou fica replicando? Quem és tu? Porque tem gente que acha que pode. E Paulo está dizendo: quem é você? Quem sou eu? Quem é nós? Para ficar perguntando, replicando a Deus. Porventura a coisa formada dirá a quem a formou: por que me fizeste assim?
Eu que sou criatura, eu tenho o direito de indagar o Criador? Paulo está dizendo, tem gente que é petulante assim, não fala, mas as suas atitudes mostram como você tem vivido. Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quem está fazendo lá o oleiro, hoje não é muito comum, né, no nosso meio, mas ainda tem gente que faz vaso de barro, ele está ali trabalhando naquela roda, mexendo com o barro, ele está criando aquele vaso, ele tem o direito de quebrar e fazer de novo, tem ou não tem? Ele tem o direito de fazer um vaso mais gordinho, mais magrinho, maior ou menor, do jeito que ele quiser. É muito fácil eu entender, quando eu vou no oleiro, eu vejo ele fazendo o vaso, ele pode fazer do jeito que ele quer. Agora, diante de Deus, você não tem essa percepção. Era isso que Paulo está dizendo. Deus não pode fazer vasos de honra e vasos para desonra. Pode. Não que ele criou gente para ir para o inferno, não é isso, mas ele tem o direito, porque ele é o Criador. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer, versículo 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, aleluia, mas também dentre os gentios. Estamos aqui, glória a Deus. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filho do Deus vivo, aleluia. Versículo 27. Não, até o 26 está bom. Pela graça sois salvos. Não vem de mim, não vem de nós. Você precisa entender que você é criatura. Você é criatura. E a criatura hoje está se rebelando contra o Criador. Impressionante. Acaso Deus tem o direito de fazer o que Ele quer com a minha vida e com a tua? Tem. Porque Ele criou você, não foi você. Você não tem vida independente. Sabe essa canção, nós precisamos cantar mais, né? Que o ministério fez, que a minha esposa fez, dependente de Deus. Irmãos, toque, quando eu escuto essa canção, eu me derreto. Porque uma das coisas que eu falo para Deus, eu não quero ser independente. Eu lembro que eu fiz uma pregação uma vez: independência é morte, e dependência é vida. Quando eu quero ser independente de Deus, com certeza eu morrerei. Mas quando eu decido depender de Deus, eu vou ter a vida dele em mim, a vida eterna que Ele me prometeu. E eu faço uma oração para Deus sempre assim nessa canção: eu dependo do Senhor, não só por constatação que eu sou pó, mas eu dependo do Senhor porque eu amo depender de Ti. Não é só minha inteligência que diz eu dependo de Ti, porque eu sei que eu sou pó, e eu não consigo nem acordar vivo se a misericórdia dele não se renovar na minha vida. Não é só por essa constatação que Ele é Deus, que eu sou pó, mas é porque eu amo depender dEle, porque Ele é justo. O Deus que eu sirvo, que eu estou pregando para você, Ele é justo, Ele é firme, mas Ele é amoroso, gracioso, bondoso, misericordioso, longânimo, paciente. Então a graça, ela não é merecida, porque o que nós merecemos é a ira de Deus, porque o pecado traz a ira, o pecado traz condenação, mas a graça trouxe o perdão. Você não pode ganhar a graça. Tem gente que acha que pode ganhar a graça, que ele conquista a graça com a sua luta, com o seu esforço, com a sua batalha. Eu quero dizer para você que você não pode ganhar a graça. Efésios capítulo 2, quero só ler alguns versículos bem rápido. Versículo 1 em diante diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Repete comigo: Deus me deu vida
quando ainda estava morto nos meus pecados. Você tem que entender isso, irmão. Em que no outro tempo, você e eu andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do espírito de letra minúscula, que agora opera nos filhos da desobediência, falando do espírito de Satanás, demônios, entre os quais todos nós, repete comigo, todos nós também andava. Pastor, mas eu nasci na igreja. Não, você nasceu no hospital. A gente fala que a gente nasceu na igreja, né? Eu falo, eu nasci na igreja. Não, a gente nasceu no hospital, mas nasci no lar evangélico. Mas se eu não tiver a consciência que todos nós estávamos rumo ao inferno pelos nossos pecados, e porque nós herdamos o pecado de Adão, nós nunca vamos receber a graça de Deus. Porque a graça de Deus é para aquele que entende que não merece. Por isso ele recebe a graça. Porque aqueles que merecem jamais vai ter a graça de Deus. Porque a graça não é para quem merece, a graça é para quem não merece. Então, se eu não tenho entendimento que eu não mereço, jamais eu vou ser agraciado, eu vou receber a graça de Deus. E Paulo continua dizendo: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos. Você precisa repetir isso, fala assim: todos nós éramos por natureza filhos da ira. Então nós merecemos a ira de Deus pelos nossos pecados e pela nossa natureza. Mas Deus, versículo 4, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, aleluia. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Que Deus lindo e maravilhoso é esse? O que merecia era ira, o que eu merecia era a morte, mas a graça de Deus veio sobre mim, e não só isso, para salvar, para me colocar sentado numa posição de honra com Cristo Jesus. Hoje eu tenho poder sobre regiões e potestades, porque eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Que Deus amoroso. Então você não merece e você não pode conquistar a graça. Você não tem como ganhar a graça. Você pode receber, entendendo que você é um pecador, merecedor da ira, mas o amor e a graça de Deus está disponível para mim e para você, com o coração arrependido. Não é merecida porque não existe nada no homem que a mereça. Você não pode ganhar pelas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8, não é isso que diz? Pela graça sois salvos. Isso não é mérito de vocês, é um dom, é um presente, é graça. E aí o versículo 9 diz: e não por obras, para que ninguém se glorie. Nada de obra você consegue receber a graça. Então a graça você não merece, a graça você não recebe por obras, a graça você não ganha por fazer alguma coisa. A graça eu recebo de graça, porque Deus é amoroso, a sua essência é amor. Por isso Ele liberou sobre mim e sobre você. Em Tito capítulo 3, me mostra que a graça me leva a viver uma vida de santidade, independente do que você pensa. Alguns pensam que porque a graça de Deus está sobre ele pode viver uma vida em pecado, viver uma vida em adultério, viver uma vida promíscua, viver uma vida mundana, e mesmo assim ele vai para o céu, porque Deus disse que a graça está sobre ele. Então Deus vai dar um jeito de levar essa pessoa para o céu. Essas pessoas estão abusando da graça de Deus. E Tito me mostra totalmente ao contrário. No capítulo 3 ele diz: olha, a graça salvadora de Deus está sobre nós, para que nós possamos viver de maneira ímpia, sincera, em santidade diante de Deus, e não viver uma vida desregrada diante de Deus, na libertinagem. A primeira demonstração de graça de Deus se encontra no jardim do Éden. Eu sei que eu já falei nesse tempo todo da pregação que a graça de Deus sempre esteve presente, desde o tempo da lei, mesmo na lei de Moisés. Quando a lei, as tábuas da lei que Moisés foi pegar, os 10 mandamentos, foi sancionada com sangue.
A primeira aliança também foi sancionada com sangue. Moisés levou sangue e aspergiu sobre a tábua, sobre a aliança do Velho Testamento. Por isso que agora Jesus veio derramar o seu sangue de Cordeiro Santo de Deus, e o sangue dele é o sangue da nova aliança. O tempo da graça e o tempo da lei foi ratificado com sangue. Tipificava a graça de Deus já no Velho Testamento. Então lá no jardim do Éden, no momento em que Adão e Eva pecaram, eles ficaram sobre a ira de Deus. Não porque Deus é irado, mas porque Deus é justo. E ele disse: se vocês desobedecerem, se vocês comerem, vocês morrerão. O ser humano foi criado para não morrer, nem fisicamente. Então houve uma morte espiritual naquele momento, que ele foi tirado da presença de Deus. E mais passou muito tempo, ele durou bastante, Adão, mas ele morreu fisicamente também. Mas a graça de Deus nós podemos ver lá no começo de tudo, no jardim. Quando Adão e Eva pecaram, eles mesmos se distanciaram de Deus. Eles foram se esconder de Deus. É por isso que crente que peca, ele esfria e quer não vir mais na igreja. É verdade ou não é? Quando você não se arrepende, quando você está em pecado e não quer mudar de vida, a primeira coisa que o crente faz é se esconder. E fica irado quando o líder pergunta: por que você faltou? Esse cara não tem o que fazer não, fica ligando para mim. As pessoas que estão em pecado, elas querem viver escondida. As pessoas que não querem o arrependimento, elas vivem escondidas e isoladas. E é uma presa fácil para o diabo pegar essa pessoa. É um plano do diabo para ela. E Adão e Eva, quando pecaram, eles foram se esconder de Deus. E nesse momento, o que é direito, a única coisa que Adão e Eva mereciam nesse momento era a ira de Deus. Repito, Deus não é irado, Ele é justo. Eu costumo dizer que a ira de Deus é uma ira santa, porque Ele não quer que os homens vá para o inferno. Agora Deus, em vez de manifestar a sua ira com Adão e Eva, sabe o que Ele manifestou? Graça. Eu te pergunto, entre Deus e Adão e Eva, quem estava na pior naquele momento, quando Adão e Eva pecou? Quem estava na pior naquele momento? Deus ou Adão e Eva? Quem, irmão? Olha para mim aqui. Deixa o irmão mexer ali no ar. Quem estava na pior? Quem estava perdido? Quem estava condenado? Deus era Deus, continuava sendo Deus. Agora, não foi Adão. Isso que eu acho terrível no ser humano, e até hoje tem gente que é assim. Mesmo errado, em pecado, condenado, indo para o inferno, o narizinho está aqui em cima, vai se esconder e não volta-se para pedir perdão, não se arrepende. Que desgraça tem dentro do nosso ser. A única solução do homem ser salvo, ser abençoado, ter paz, ter alegria plena, é no arrependimento e se voltando para Deus, que Deus é perfeito e tem pensamentos bons a nosso respeito. Mas mesmo assim você é duro de coração. O homem é duro de coração, ele não volta para Deus, não pede perdão. O orgulho impede ele vir humilde com o cara no pó. Isso é terrível. E Adão e Eva não voltaram para Deus. Sabe quem foi atrás? Deus foi atrás do homem. Isso chama-se graça. Ele tinha todo o direito como criador fazer o que ele quiser. E diante da lei que ele também estipulou para Adão e Eva, tinha uma lei para eles. Uma lei só. Eles podiam fazer tudo o que eles quisessem. Só tinha uma lei que eles não podiam descumprir, que era comer daquela árvore. E a única coisa que eles fizeram foi exatamente essa, que não podia, eles desobedeceram. Então quando Deus disse: se vocês comerem, tem uma condenação, tem um castigo. Então não foi, Deus foi ilegal com Adão e Eva. Não, Deus foi muito claro, falou: está aqui as consequências, a sanção do erro.
E aí, em vez de Adão e Eva se voltar para Deus, quando Deus chamou Adão, cadê você? Estou aqui escondido. Mas por que você se escondeu, Adão? Em vez de se arrepender, em vez de voltar para Deus, em vez de ele esperar Deus chegar, porque toda viração do dia a gente entende que Deus ia lá conversar com o homem. Não, ele foi se esconder, ele foi correr de Deus. E a graça de Deus, de um Deus amoroso, não foi lá para trabalhar a ira dele, porque era direito agora eles receber a ira de Deus. Mas Deus vai com graça. O que você fez, meu filho? Eu creio, isso é eu, você não precisa acreditar como eu creio, mas eu creio que se Adão tivesse arrependido, algo seria diferente. Mas não houve arrependimento nele. Ele pôs a culpa na Eva, ela pôs na serpente. Aí a serpente não tinha mais ninguém para pôr a culpa, ficou com ela mesma. Então desde o Éden a gente vê a graça de Deus sendo tipificada e sendo manifestada, mesmo no tempo da lei. Deus veio em graça e providenciou uma vítima substitutiva para expiar o pecado de Adão e Eva. Foi ou não foi? Quem conhece a Bíblia sabe. O que eles fizeram para cobrir a vergonha e o pecado deles? Pegaram folhas, não foi? Mas o que Deus fez? Primeiro sacrifício expiatório. Deus matou um animal e vestiu ele de couro. Cobriu a vergonha, cobriu o pecado deles. A graça sempre esteve presente na humanidade. E você não consegue corresponder tão graça que está sobre nós. A gente não consegue enxergar isso. O homem é tão duro de coração. Então nós podemos notar que não foi o homem que foi a Deus, não foi Adão e Eva que foi até a Deus, mas sim Deus, pela sua graça, foi ao encontro do homem caído. É isso que Deus fez com você. Onde você estava antes de entregar sua vida para Jesus? Drogas, bebidas, adultério, fornicação, idolatria, condenado à morte. Você não merecia a bondade de Deus e nem a graça de Deus, mas a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus levou alguém para te convidar. A graça de Deus levou alguém para fazer casa de paz na sua casa. A graça de Deus foi lá de alguma forma e te atraiu a presença dele. O amor dele te atraiu. A graça não é o homem vindo a Deus. A graça é Deus santo, poderoso, vindo ao homem caído e pecador. A graça é o amor de Deus em operação, porque amor para mim ela requer ação. Amor é um verbo e verbo requer ação. Então a graça é o amor de Deus em operação, agindo o Senhor através desse amor, liberando a graça dele sobre a minha vida. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, esse versículo é importante para a gente entender alguma coisa. Quando Deus decidiu destruir a terra com aquele dilúvio, a gente olha para a Bíblia e vê Noé um homem justo e fala assim: por que Deus escolheu Noé? Porque ele merecia, certo? Certo? Mas você já pensou assim? Quando você pensou assim? Levanta a mão. Porque Noé era o único que merecia não morrer. Gênesis capítulo 6, versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou graça. Não é porque Noé merecia, por isso ele foi salvo. Ele era um homem justo, sim, mas não era perfeito. Ele não que ele não tinha pecado, não que ele não tinha erro. A gente sabe até que ele gostava de tomar umas biritas. Logo depois da arca, o que aconteceu com ele? Você sabe? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Ficou bêbadão. E os filhos começaram a tirar sarro nele ainda. Aí teve uma maldição sobre o filho. Então não é que não era perfeito, mas a graça de Deus olhou um homem com um coração sincero, um homem que ia obedecer ele em tudo, para construir um navio naquela época, naquele barco, daquele tamanho, só se fosse louco, que ia crer em Deus acima de todas as coisas. Não é que ele merecia ou era perfeito, mas a graça de Deus olhou o coração daquele homem e falou: o único que pode corresponder ao meu chamado. Será que existe homem e mulher que Deus pode cumprir o propósito dele no seu coração, na sua vida aqui? Então foi pela graça.
A graça é o fundamento sólido de todo o plano redentor de Deus. A iniciativa de salvar a humanidade partiu de Deus e não do homem pecador. Quando o homem caiu, Deus já tinha planejado um ato de salvação, um plano redentor, um plano de salvação para a humanidade. Ele já se mostrou tipificando ali o primeiro animal sendo morto em substituição do pecado de Adão e Eva, e cobriu o pecado deles. Por isso que Adão e Eva, eu creio que não foi para o inferno. Deus cobriu o pecado deles. Uma morte substitutiva. O que era feito no Velho Testamento? Para cobrir o pecado do povo, o que era feito? Matava-se um animal em substituição do pecado do povo e derramava um sangue inocente. Mas para que fazia isso? Porque estava apontando para um cordeiro santo, para Jesus Cristo. Tudo apontava para Jesus, que um dia Ele viria nessa terra, santo, imaculado, sem pecado, o único que poderia pagar o meu e o seu pecado, morrer naquela cruz, derramar o seu sangue, para que pudéssemos ser salvos. Tudo apontava para Jesus. Na verdade, tudo aponta em Jesus. E nesse texto nós vemos Judas exortando os cristãos do primeiro século. E hoje, mais do que nunca, estamos vendo um desrespeito e um abuso do pecado dentro do meio evangélico. Cantores gospel que descasam em casa com o outro e continuam cantando, e gente vai e paga ingresso para ver esse povo cantando. Homens que pregam na internet, que você escuta, nem sabe a vida dele, mas é bênção a pregação para você. O que o pastor prega não é. O pastor está pregando 6 meses uma palavra, aí você escuta uma palavra na internet e fala: meu Deus, que revelação. Dá vontade de pegar a cabeça desse. Mas a gente sabe que é pela graça, então a gente engole isso e fala: aleluia, que bom que você teve essa revelação, ande nela, aleluia. Então nós vemos que as pessoas estão abusando da graça. Pessoas que estão no terceiro casamento subindo no púlpito a pregar. Eu não estou falando daquele que não teve culpa, porque Deus abençoa aquele que não teve adultério, enfim, Deus abençoa o casamento, não estou falando disso. Nós vemos igrejas que são abertas hoje para atender um público que não quer sair do pecado. É ou não é? Então estão se montando igreja em cima da palavra graça. Inclusive tem uma Bíblia que é graça sobre graça. Cuidado, que é uma desgraça, porque tiraram versículos que pregam contra aquilo, a vida que eles estão levando, para basear que Deus é amor. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Eu vou repetir: Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos, mas faz acepção de atitudes. Então hoje, mais do que quando Judas pregou 70 depois de Cristo, nós estamos no ano 2017. As pessoas estão abusando da graça, estão vivendo em libertinagem dentro da igreja. Homens e mulheres que sentam na igreja, escutam a palavra, e segunda-feira, terça-feira, vai marcar o encontro com outras pessoas, vai fazer sexo fora do casamento, vai beber, vai ver coisa que não pode, vai falar o que não pode, e se diz que é crente, e a graça de Deus está sobre mim. Quer dizer para você que você está vivendo na desgraça e não na graça de Deus. Pessoas que não conseguem abaixar o tupete e não se humilham diante de Deus, vivem em rebeldia a autoridades, líderes de célula, pastores. Vivem a sua vida do jeito que você acha que tem que viver. Jesus morreu por todos, mas todos não vão ser salvos. Não é por causa de Jesus, é por causa do coração duro das pessoas. Não é que você vem na igreja domingo a domingo que você está garantido uma vaga no céu. O céu é para convertidos e não para convencidos. Aquele que entendeu a graça, que não merecia, só merecia a ira, porque além de eu ter herdado o pecado de Adão, eu mesmo peco. Eu não mereço, mas a graça de Deus está sobre mim, o amor dele veio sobre mim, e por isso eu entendo isso agora, e eu quero corresponder a essa graça, viver em santidade, ter uma vida digna diante dele. Não me compactuar com as coisas desse mundo. Eu não posso me conformar com as coisas desse mundo.
Crente que é crente não se conforma com as coisas desse mundo, pelo contrário, ele se renova, uma metanoia, a renovação da vossa mente, para que você possa experimentar, e o versículo é claro, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas é para quem converteu, uma metanoia, não é para aqueles que querem viver da mesma forma. Pessoas que vivem na mentira e dizem que é crente, vivem enganando o marido e a esposa, vivem vendo coisas que não deve. Se as pessoas te verem lá no mundo, a maneira que você vive no teu trabalho, será que eles vão te enxergar como um cristão? Será? O teu comportamento, o teu linguajar, a tua vestimenta, como você se veste, mulher. Versículo 4 de Judas. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, falsos profetas estavam entrando naquele tempo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Essa palavra dissolução no original, ela significa A-S-E-L-G-E-I-A, azeugeia, mais ou menos assim, que quer dizer luxúria desenfreada, excesso. Ou seja, as pessoas que estavam abusando, excedendo a graça de Deus. Na verdade aquilo não era graça, estavam excedendo, estavam abusando da palavra graça. Ele diz que no versículo 5, o mesmo povo que Deus tirou e libertou da escravidão do Egito, foi o mesmo que abusou da graça dele, e por isso morreram no deserto. Não dá para você imaginar isso? Mas toda vez que tem alguém pregando, eu leio essa passagem, né? O povo no deserto, Deus tirou o povo da escravidão de 400 anos, colocou no deserto, rumo à terra prometida, para que eles pudessem adorar a Deus, servir o Deus Todo-Poderoso, que fez o milagre na vida deles. Irmãos, quando a gente lê essa passagem, eu ficava meio indignado. Falei, meu Deus, como é que as pessoas que viram tanto milagre, viu o mar se abrir, uma coluna de fogo de noite para eles não morrer congelado no deserto, uma nuvem de dia para que o sol não castigasse, andar na sombra, na direção de Deus, águas amargas viravam água potável, né? Batia na rocha, saía da rocha, da pedra sai água, milagres grandes. Eu falo, meu Deus, como é que esse povo podia ser tão incrédulo? Estavam vendo milagre, como é que eles podiam murmurar tanto? Deus falou, filho, para de falar isso, porque se você estivesse lá, fatalmente você também murmuraria contra mim. Povo ingrato. A graça de Deus foi sobre aquele povo estava escravo, não é porque Deus estava bravo, é porque é consequência do pecado deles. Eles abandonaram Deus, por isso que eles estavam escravos lá. Porque muita gente lê essa história e fala assim, Deus livrou porque eles mereciam. Não merecia, não merecia. Aquilo era realmente um castigo pelo pecado deles. Eles abandonaram, viraram as costas para Deus, por isso viraram escravo. Então quem abandona Deus vai ver no mundo, vira escravo do diabo. Ele não sabe porque a vida virou uma desgraça, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então quando eles estavam escravos, eles não mereciam, mas eles começaram a clamar, e Deus ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. O povo começou a clamar, e Deus ouviu o clamor daquele povo, falou, vou tirar esse povo do deserto e vou levar para uma terra prometida. Mas a Bíblia diz que o mesmo povo que saiu com a graça de Deus, foi o mesmo povo que Deus condenou, falou, esses não vão entrar, porque são incrédulos, murmuradores. Abusaram demais, Deus tratando com eles, Deus falando com eles, Deus trazendo castigo, e eles abusaram demais. E esse abuso acabou morrendo, sendo destruído no deserto, sem entrar na terra prometida. E Judas continua dizendo, Judas está falando, e eu como profeta dessa casa estou dizendo para você, lembra da história bíblica. Então ele está dizendo, lembra, versículo 5, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Versículo 6, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Deus criou os anjos todos de luz, mas aqueles que não guardaram o propósito de Deus, o que aconteceu com eles?
expulso. O que reservam para eles hoje? Condenação eterna. A graça de Deus os formou lindo e maravilhoso, mas porque eles abusaram, excederam na bondade, na graça de Deus, foram expulsos da presença de Deus e estão condenados ao inferno. Aí Judas lembra de novo, lembra da cidade de Sodoma e Gomorra, que o sobrinho de Abraão foi morar lá. Lembra? Ela foi destruída, não foi? Por que ela foi destruída? Porque Deus é nervoso, Deus é irado, certo? Não, porque Abraão ainda intercedeu. Abraão sabia que Deus não era injusto, mas mesmo assim ele tentou, porque sabia que o sobrinho dele estava lá. Você acha que é justo, Deus? Olha o que Abraão falou. O senhor acha justo? Olha, morrer o bom pelos ruins? Será que naquelas cidades circunvizinhas de Sodoma e Gomorra não tem nenhum crente lá? Não tem nenhum bom lá não? Não tem ninguém que teme o Senhor? Não tem nenhum crente lá não? E aí Abraão começa a fazer a conta, que eu não lembro agora, eu esqueci, começa com 50, é isso? Se tiver 50, depois foi para 30, depois foi para 25, 20, 10, aí foi abaixando. Será que não tem 50? Será que não tem 30? Será que não tem 25? Será que não tem 20? Será que não tem 10? Deus falou, por amor aos 10, a minha graça, eu salvo toda a cidade se tiver pelo menos 10 ali. Ou seja, não tinha nem 10 naquelas cidades. Porque a graça de Deus, através da oração de Abraão, ele ia intervir. Mas saiu só Ló e suas filhas, 4. Ló, sua esposa, na verdade. E Judas está dizendo, e o pastor dessa igreja está dizendo, cuidado. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, fatalmente colherá. Aquele que planta para a sua própria carne, da sua carne colherá corrupção. Mas aquele que planta para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia. Eu quero lembrar de mais uma, a cidade de Nínive. Eu já estou terminando. Eu quero que você entenda que a cidade de Nínive era talvez a capital da Síria. Cidade muito imponente. Não era judeus, era um povo, não era o povo de Deus. Mas tamanha era o pecado daquela cidade, o geral daquela cidade. E Deus fala a Jonas, vai para Nínive e prega o arrependimento, para que aquele povo se arrependa, porque se não se arrepender, eu vou destruir aquela cidade. Eu vou trazer a minha justiça sobre aquela cidade, que a coisa está terrível ali. Aí Jonas, como um bom profeta, ele pega o sentido contrário. Nínive está para cá, ele pega o barco totalmente, né? Se fosse para São José do Rio Preto, Nínive, ele pegou e desceu aqui para Três Lagoas, Santa Fé. Mas no meio do caminho, veio uma tempestade, tiver que jogar esse homem fora. Falou, eu que sou o problema. E aí tem gente que não acredita que um peixe veio e engoliu Jonas. Eu acredito de todo o meu coração. Deus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Ele é poderoso para fazer um sol parar. Ele é poderoso para abrir um mar, para sair água da rocha. Ele é poderoso para fazer um peixe engolir aquele homem e falar, você vai cumprir o teu propósito, vomitar lá na praia de Nínive. E Jonas vai e prega o arrependimento. E a Bíblia me mostra, se você ler depois Jonas em casa, a tarefa dessa semana, mostra que aquela cidade, inclusive até o rei, até cachorro acho que fez jejum naquele dia. A cidade se arrependeu e jejuou, né? Alguns dizem que não foi um arrependimento, foi um remorso com medo da destruição de Deus. Eu acredito que Deus responde ao arrependimento, não ao remorso. Mas eu entendo que aquele povo se arrependeu, fizeram um jejum de arrependimento. A cidade, inclusive o rei, se arrependeu. E Deus não destruiu a cidade pela sua graça. Não que eles mereciam, mas a graça de Deus esteve sobre eles, porque eles reconheceram e se arrependeram diante do Deus de Israel. Quem pode falar amém pela graça de Deus? Agora presta atenção. 1 século depois, você lê o profeta Naum. Vou até abrir aqui. Naum, põe aí Naum capítulo
3. Pastor, tem Naum na Bíblia? Tem também, irmãos. Vai que você procura aí, são os profetas menores, depois de Miqueias, né? Jonas, Miqueias, aí você vai achar o profeta Naum. Já se passou mais de um século, mais de 100 anos. Aí o capítulo 3, o profeta Naum diz assim: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e estrondo de ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e carros vão saltando. Versículo 4: por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Olha o que Deus diz no versículo 5 contra a cidade de Nínive: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e te descobrirei na tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, aos reinos a tua vergonha. Versículo 11: tu também, Nínive, serás embriagada e te esconderás, também buscará força por causa do inimigo. Todas as suas fortalezas serão como figueiras, como figos temporão, que sacodem, caem da boca do que há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres, as portas da tua terra estarão em toda abertas aos teus inimigos, o fogo consumirá os teus ferrolhos. E aí vai. Aí o versículo, só para terminar, o versículo 19: não há cura para a tua ferida. Deus está dizendo para Nínive: chega, vocês abusaram. 100 anos atrás eu não destruí essa cidade, porque um povo se arrependeu, mas depois veio outras gerações e caíram no mesmo erro. Então Deus está dizendo: não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Está dizendo assim: quando as pessoas ficam sabendo que Deus destruiu Nínive, olha só, o povo, em vez de ficar coitados, misericórdia, vão bater palma de tão ruim que era aquela nação. Quero dizer para você: não abuse da graça de Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é paciencioso, bondoso, benigno, santo, puro, verdadeiro. Mas não se esqueça que Ele é justo. A cidade de Nínive foi salva da destruição porque mandou um profeta, o Jonas, e eles se arrependeram. Mas depois, infelizmente, foram destruídos. Só que o que você tem que entender é que Naum sabe que isso não é porque Deus é ruim. Olha o que diz no versículo 3 do capítulo 1 de Naum: o Senhor é tardio em irar-se. Repete comigo: o Senhor é tardio em irar-se. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus não se ira fácil. Fala para ele. Vira para o outro, fala para o outro também, fala assim: Deus não se ira fácil, mas não abusa não. Fala para ele. Naum está dizendo: olha, o Senhor é tardio em irar-se. Ele não é um Deus irado, mas não abusa não. Mas grande em força Deus é, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar e esgota todos os rios. Desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos que nele habitam, porque Deus é o poderoso, Ele comanda todo o universo. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Repete comigo: o Senhor é bom. Eu continuo lendo versículo 7: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Aleluia. Deus é bom, Deus é gracioso, mas não abuse da graça de Deus. Quero concluir. Mr. Louvor pode subir aqui. Deus é muito bom, mas não podemos abusar da graça dele. Se não fosse possível ser enganado
se não fosse possível a gente desprezar a graça, não precisaria de vários versículos que eu já falei. Você acompanha no site depois de todo esse estudo. Vários versículos eu disse sobre, Deus chamando a atenção, usando profetas, apóstolos, evangelistas, para nos orientar. Olha, persevere na fé, cuidado, fazendo assim você não vai cair. Aqueles que caíram da graça, Paulo diz, olha, aqueles naufragaram na fé. Então tem vários versículos chamando a nossa atenção para ficarmos atentos, perseverantes. Então, se não fosse possível ser enganado ou ignorar essa graça de Deus, ou cair dessa graça, não precisaria de várias exortações na Bíblia, inclusive de Judas. Ele diz, olha, vocês precisam perseverar nessa fé. Eu estou escrevendo com muita diligência, com muito cuidado, eu estou escrevendo essa carta para vocês crentes, para que vocês possam não abusar da graça de Deus. E Tito capítulo 2, eu quero ler mais esse texto. Tito capítulo 2, versículos de 11 a 15. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quem pode dizer amém? A graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Todos vão ser salvos. Todos vão ser salvos. Mas a graça de Deus é sobre todos. Ele ama a todos. Aí o versículo 12, o Tito diz o seguinte: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, ou seja, tem que ter transformação de vida. Não tem cristianismo sem transformação de vida. Não tem cristianismo sem conversão. Não existe, irmão. Paulo fala da graça. A graça, ela se estendeu, Salvador, a todos. A graça de Deus é para todos. Mas quando eu entendo a graça, eu começo a transformar o meu caráter, mudar a minha vida. Ele está dizendo, olha, ensinando que eu tenho que renunciar à impiedade e os desejos desenfreados, que as concupiscências mundanas, e que nós temos que viver neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente, ou seja, fervorosamente. A graça de Deus me leva a viver uma vida de santidade, piedosa diante de Deus, e não uma vida desregrada, abusando da graça dele. Você está precisando entender a graça. Você que está vivendo uma vida desleixada, relaxada, pecado dentro da sua casa, você não entendeu nada da graça, porque a graça me leva a viver uma vida de santidade, me apartar do pecado. E o versículo 13, olha, aguardando a bem-aventurada esperança, aleluia, e o aparecimento da glória do grande dia, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. Ele morreu por mim e por você, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Aleluia. Falo disto e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Amém. Exortação. Se você quiser me desprezar, você não está desprezando a mim, você está desprezando a palavra de Deus. Um Deus que te ama e que é gracioso, que quer te salvar, que quer que você ande de maneira piedosa, em santidade. Provérbios 29, eu quero terminar com esse texto. Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes é repreendido. Eu quero ler uma outra versão aqui, eu vou pegar na Bíblia Viva. Provérbios 29, 1. Diz assim, ó: o homem que é corrigido muitas vezes e não muda o seu comportamento, não mudo. Eu sou mulher rixosa mesmo, eu não submeto a meu marido, e é o seguinte, eu nasci assim, vou morrer assim. Deus te abençoe. Aonde você está indo, não sei onde você está indo, mas continua assim. Homem grosso, estúpido, que não ama sua esposa como Cristo pediu para que você amasse, continue sendo assim. Não pare de mentir, não pare de falar mal dos seus líderes, não peça perdão, não se arrependa, não. Continue essa vida que você está levando, essa vida fria que você está levando, que esse pecado escondido que você está aí na sua vida, continue. Quantas repreensão Deus está te dando, usando o pastor, usando o líder, usando a própria palavra dele,
está te corrigindo, está te exortando, está te chamando a atenção. O homem que muitas vezes repreendido, corrigido, não muda o seu comportamento. Quando estou falando de homem, estou falando homem e mulher aqui, não é só para o gênero masculino, não, para todos, ser humano. E endurece a serviço. O que endurece a serviço? Quem manda sou eu. Eu não mudo. Endurece a serviço. Será destruído. Essa versão diz o seguinte: será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a serviço, não se dobra diante de Deus, será quebrado de repente, sem que haja cura. Olha para mim, não abuse da graça de Deus. Se renda a essa graça hoje. Mude de vida hoje. Viva uma vida de santidade. Você que está aqui, que é adolescente, jovens, quando você está na tua escola, não significa que você não precisa dar exemplo. Você que trabalha lá no teu trabalho, com as tuas amizades, as mulheres, homens, você não está de férias. Você tem que ser cristão 24 horas por dia. Você tem que ter uma vida de santidade. Você tem que ser sal, você tem que ser luz. Porque tem gente que diz assim: nossa, pastor, eu pequei, e eu esperei que naquela semana acontecesse um negócio desastroso comigo, que meu carro quebrasse, que eu batesse o carro, que caísse um raio, que eu ficasse doente. Porque quando a pessoa peca e ela sabe que desagradou a Deus, ela está esperando o castigo imediato, esperando que alguma coisa aconteça de ruim. Porque acontecendo alguma coisa de ruim, ele se arrepende, pede perdão e pagou o pecado dele. Mas aí você fala: passou uma semana nesse pecado, não aconteceu nada. Passou 2 semanas, nada, 3 semanas, 1 mês, nada, não aconteceu nada. Aí a pessoa começa a abusar da graça. Deus não é tão severo assim. Eu nem morri, continuo normal a minha vida, estou trabalhando, estou acordando de manhã, estou indo. Aí a pessoa vai levando, vai abusando da graça. Isso é longanimidade de Deus, é bondade de Deus sobre a sua vida. Não abuse não, que de repente você pode ser corrigido e não dá mais tempo de recuperação. Feche teus olhos. Só aqueles que o Espírito Santo falou. Fique de pé. Você quer realmente ter uma vida diferente com Deus, corresponder a essa graça, viver de maneira abundante. Vamos viver uma vida cristã fria. Você tem liberdade de vir à frente, ficar em pé, ficar de joelhos. Você faz o que você quiser. A casa é nossa, a casa é do Senhor, é do nosso Pai Celestial. Eu não vou fazer um apelo para você, mas que o Espírito Santo possa falar com você. Você possa se render a Ele. Você possa se render a essa graça e não abusar. Você que tem abusado da graça, peça perdão para Ele.